ter mais energia e vitalidade no dia a dia? Hoje eu quero trazer algumas dicas práticas e também algumas orientações de como eu percebo que eu mudo, que eu consigo transformar minha energia completamente quando eu faço algumas dessas dinâmicas e quando eu me dou conta de algumas questões internas também que precisam ser olhadas. Então vem comigo hoje que eu vou trazer algumas dicas, vou trazer algumas orientações que eu aplico na minha vida, o que eu levo também para os meus clientes no consultório e que geralmente eu tenho feedbacks muito positivos, tanto na minha percepção quanto até mesmo dos clientes que vêm consultar e aplicam essas dicas no dia a dia e na vida deles. Então, bora lá pra gente falar mais sobre isso hoje. Primeira coisa que provavelmente drena a sua energia e tira a sua vitalidade é você não se dar conta do seu lugar. Como assim, Kátia? É você não perceber os papéis que você ocupa e o lugar que você tem nas relações na vida das pessoas. Porque quando você entra naquele lugar em que você acha que você tá ali para resolver os problemas de todo mundo, você tá ali para ser o salvador de todo mundo, você tá ali e você tem que ser o resolvedor das coisas de todo mundo, isso é uma das coisas que mais vai desgastar e vai fazer você despender energia se envolvendo em questões que não são suas. Muitas vezes desrespeitando o lugar do outro e se colocando acima, achando que só você é capaz de resolver. Eu sei que isso é um exercício diário, eu sei que tem pessoas que têm isso no seu interior, nas suas atitudes, na sua forma de ver a vida e acha que isso é positivo. Mas você só é capaz de dar ao outro aquilo que tem. Se você nem mesmo está parando para resolver sua vida, fazer as suas coisas do dia a dia, se você acha que você está mergulhado num mundo que você não tem tempo para nada, para tudo, respira e inclusive se você está imerso a esse universo, você precisa procurar terapia. Eu tô com a minha agenda de atendimentos aberta, se for interessante para você, é só pegar aqui embaixo o nosso e-mail, entrar em contato para você poder agendar um atendimento comigo, porque você precisa aprender a estar no seu lugar. E isso começa com o primeiro papel que você veio exercer nessa vida, que é o papel de filho. Se você não consegue se colocar no seu lugar, estar no seu papel diante da sua origem, dos seus pais, como que você acha que você vai pra vida? Querendo ocupar lugares que você não dá conta, querendo fazer coisas que muitas vezes são pesadas pra você, e você não entende isso. Então, é interessante, se for conveniente pra você, procurar uma ajuda sim, porque às vezes sozinho a gente não entende isso, ok? Uma outra coisa muito importante, gente, é a gente passar por superações, é a gente começar o nosso dia saindo da zona de conforto. Eu sei que isso pode parecer algo contraditório, algo que, Não, vem de novo esse papo, tem que me exercitar, tem que caminhar, tem que sair, tem que isso, tem que aquilo, né? não é que tem que, mas eu já experimentei na prática dias em que eu começo de forma mais leve, mais light, e dias em que eu já começo com tudo, me superando, fazendo um exercício físico, tomando um copão de água, despertando, tendo energia para começar o dia. Porque a forma como você inicia o seu dia vai fazer com que você percorra ao longo do dia tendo as mesmas atitudes e fazendo as coisas da mesma maneira. E isso eu já observei na prática. Inclusive, eu quero trazer aqui para você uma super dica para quem precisa vencer essa preguiça, essa procrastinação do início do dia, que meu Deus, mais um dia começando. E, gente, acreditem, tá? Eu também, às vezes, começo o meu dia assim. Hoje foi um dia que eu comecei um pouco mais desanimada. Ontem também eu fui dormir um pouquinho mais cansada além do normal. A gente vai ter dias assim. Dias não tão bons, dias incríveis. Até porque aqui na Serra a gente tá numa levada agora nos últimos 2 meses de muitos dias de chuva, dias nublados, dias cinzas. A gente sente muita falta do sol. Então, aos poucos, a gente vai sentindo essa alegria, essa energia morrer, sabe? Então, a gente precisa ter um esforço maior aqui, confesso pra vocês, para que a gente se mantenha bem, porque os dias cinzas, eles mantêm a gente mais apático, mantêm a gente mais introspectivo, é normal, tá? E é também importante que a gente aprenda a olhar para esses dias e a acolher esses dias no nosso coração. Quando eu acordo e o dia tá cinza e o dia não tá tão bom, assim, não tem sol, não tem perspectiva de sol, a gente também precisa parar tudo, acolher no nosso coração esses dias, entender que talvez a vida tá me dando a oportunidade de eu ter momentos de mais introspecção. Então são dias que geralmente eu procuro meditar de manhã, procuro meditar à noite, procuro ter meus momentos de introspecção, porque o próprio dia tá pedindo isso.
Então a gente precisa também acolher esses momentos e não se revoltar com eles, porque quando eu me revolto, eu transformo isso num caos, né? Tipo, o dia vira um caos, a semana vira um caos, meu Deus, não vai vir um dia de sol, não é? E aí a gente entra numa energia ruim também, e isso não é bacana. Um livro que me ajudou muito com relação a isso é este aqui, O Milagre da Vida. Hoje eu trouxe para mostrar para vocês. Alguns talvez já tenham lido, é um livro que muda muito a nossa vida e ele fala de alguns passos para a gente aumentar o nosso nível de motivação ao acordar. O primeiro deles é: estabeleça suas intenções antes de deitar. Então, uma chave essencial para a gente saber o que a gente vai querer para o próximo dia, estar com mais energia para o próximo dia, é você no dia anterior, antes de dormir, estabelecer como vai ser o próximo dia, o que é que você vai fazer, o que vai te motivar para que você tenha metas claras, objetivos claros, diários também, porque normalmente a gente sabe muito bem os nossos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. É importante você ter as metas diárias, porque aí quando você planeja o seu dia posterior no dia anterior, né, você planeja o dia de amanhã, mas pensa nele hoje, você já dá comandos para sua mente, você já tá se projetando, você já se conecta com aquilo que você quer. E isso ajuda muito. O segundo passo é: coloque o seu despertador no outro lado do quarto, para não ter aquela preguiça e nem mesmo colocar o bendito do celular no soneca, para você despertar e acordar. Então já coloca o despertador no horário certo que você tem que levantar, pra parar com aquela coisa de procrastinar no início do dia já. Ai, bota no soneca mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Não, gente, essa armadilha do soneca faz uma diferença incrível. Você acordar, o celular despertou e você pular da cama é muito mais produtivo. Por quê? Porque o tempo que você fica ali no soneca, você não dorme, porque você já despertou em função do despertador, você não consegue fazer nada, você não levanta, você mantém essa sensação de preguiça, essa coisa por mais tempo, e isso vai se prolongar ao longo da vida. Você naturalmente vai querer colocar as coisas da sua vida e do seu dia a dia no soneca. E ao invés de resolver as coisas e tomar decisões rapidamente, você vai deixando, vai deixando. Então essa brincadeirinha de soneca, ela é importante pra gente já começar o dia despertando mesmo, pulando da cama. E eu sei que aqui na nossa região é um desafio, porque às vezes tá 0 grau, despertou, tem que levantar. Eu não fico nessa onda de botar no soneca não, gente. Eu desligo o despertador, às vezes eu até fico 5 minutos pra despertar, pra me alongar um pouco, né? Pra me espreguiçar, como a gente diz. Mas aí eu levanto. 5 minutos é o meu máximo. E eu já levanto, já pulo da cama. Uma outra coisa legal é que ele fala: se você tem esse desafio de acordar e não conseguir levantar da cama e ficar naquela sonolência, naquela preguiça, já levanta, já escova os dentes, porque essa sensação que a gente tem na boca da menta, né, do creme dental, isso ajuda também a despertar. Outra coisa muito legal que eu tenho feito e que ajuda muito é beber um copo cheio de água, porque a gente passou longas horas dormindo e esse tempo que a gente ficou dormindo, a gente não se hidratou. Então é importante beber água pra gente se hidratar e isso já fazer o corpo começar a funcionar. Você dá comandos para sua mente e para o seu corpo de que você tá desperto e você tá ativo para ir para a vida. Vista roupas de ginástica. Se você tem tempo de fazer algum exercício, já se organize para isso. Já pense: vou dar uma caminhada, vou fazer algum alongamento, fazer uma aula de yoga, vou ir para academia. O que você vai fazer para você despertar? No meu caso, eu coloco uma coisa antes disso, que para mim é bem importante, que é a meditação, tá? Ele até fala de fazer isso depois, mas eu faço antes, porque eu já tenho isso na minha rotina há muitos anos. Então, o que eu faço? Eu levanto, eu desperto, tomo um copo de água, vou para minha meditação, e aí, depois da meditação, eu vou para minha caminhada com os cachorros, e aí o meu dia começa. Eu sempre digo que o meu dia começa depois de meditar e depois de caminhar com os cachorros. Quando o dia tá cinza, tá chovendo, não tem como ir, eu não consigo fazer a caminhada com eles. Mas eu procuro fazer a minha meditação, já começar o dia, já olhar para as minhas metas. Outra dica legal que você pode fazer é fazer o diário da vida perfeita. O que é isso? É você ter um caderno, um bloquinho de anotações, onde ali você vai anotar como seria o dia perfeito. Você vai criar e projetar o dia perfeito a partir do momento que você anotar e escrever nesse diário o que você quer que aconteça. Ali também é uma maneira de você planejar, projetar, pensar e se conectar com o dia que você quer ter. Tudo isso são dicas que eu aplico na minha vida, que eu sinto grande diferença e que se eu deixo de fazer uma dessas coisas, eu já percebo que eu fico com menos energia ao longo do dia, porque imagine, é uma coisa que o autor fala no livro aqui. Quando você começa o dia tendo seus rituais diários, começando muito bem, você vai estender isso para todo o dia. Isso não vai ficar restrito apenas àquele momento, você já vai começar numa outra vibe o seu dia. E isso é muito benéfico. Claro que você tem consciência, e só reforçando aqui, tão importante quanto é você sim ter um momento de prática de exercício diário, se não for todos os dias, que seja 2, 3 vezes por semana, ir para academia, se exercitar
exercitar. Por quê, gente? A academia, o exercício físico, ou mesmo você ter uma atividade física, faz com que você saia da zona de conforto. E eu lembro muito bem que há umas semanas atrás, a gente fez um treino puxado na academia. Foi difícil, sim. Foi puxado mesmo. A gente faz com o personal, então ele que cria lá os exercícios pra gente. E a gente vai 2 vezes por semana, eu e meu marido. E aí, teve um treino que ele fez tipo um circuito e foi puxado, assim. Eu saí muito cansada do treino, mas ao mesmo tempo com uma energia que eu tinha vontade de correr mais meia hora. Tamanha energia que me deu. E eu percebi que depois daquele treino, na semana seguinte, eu comecei numa onda de querer sair da minha zona de conforto e pensar em formas de sair da zona de conforto e fazer coisas mais desconfortáveis. Olha o impacto que um simples exercício tem quando a gente se coloca disponível para isso. Depois passou mais um mês ou 2 por aí, a gente fez mais um treino puxado, assim, que até naquele dia meu marido não estava, ele estava em São Paulo, se eu não me engano, e eu fui, e eu tava sozinha, então foi muito puxado, porque eu fiz sozinha o treino, e foi outra semana que rendeu muito. Então, o exercício físico, claro, ele produz hormônios, né, como a endorfina, serotonina e tantos outros que a gente sabe que nos ajudam, mas com isso eu percebo outros impactos também. A gente tem mais energia, mais disposição, mais vontade de fazer as coisas, a gente sai daquela coisa da mesmice, da mediocridade com muito mais facilidade do que quando a gente não treina, tá? Porque quando a gente não treina, a gente não tá exercitando o nosso corpo. É um jogo de dentro pra fora, de fora pra dentro. O nosso corpo, ele tá também estabelecendo conexões neurais pra fazer a gente se movimentar pra ir pra vida, né? Enquanto que também a meditação e outros momentos de introspecção fazem a gente ativar o nosso corpo pra ir pra vida. Então são trocas muito importantes pra que a gente possa estabelecer essas conexões e consiga ter um dia com mais energia, tá? E também é importante cuidar da alimentação, né, gente? Muito açúcar, muito carboidrato faz a gente ficar mais apático, com menos energia. Então é importante você ter uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada. E claro, se você for mergulhar aí nos vídeos do YouTube, você vai ver muitas dicas de muitas pessoas que ensinam de forma natural como a gente pode melhorar a nossa alimentação, como trocar, né, carboidrato por outras formas e fontes de energia. Ou você pode fazer um acompanhamento nutricional, que é uma coisa que eu faço já há muitos anos também, tanto para ter reposição dos alimentos que a gente precisa, quanto para a gente ter um acompanhamento profissional também, que é essencial. Além disso, tomar no mínimo 1,5 litro, 2 litros de água é super importante todos os dias. Ter esses momentos, né, de ativação em que a gente vai mexer o próprio corpo, ter os momentos de introspecção também, porque se você não tem os momentos de introspecção também, vai sentir falta disso. Eu sinto falta quando eu não faço. Então é importante você estar nesses processos. E aí o que eu percebo é, quando eu tenho esses dias de baixa, de queda, eu reativo tudo isso. Eu vejo o que tá faltando eu fazer, o que eu não tô fazendo, ou mesmo respeitar esses momentos, né? Se é um momento em que eu não tô tão bem assim, eu paro tudo, fico mais introspectiva, medito mais, me conecto mais comigo mesmo para tentar sentir o que tá acontecendo e se colocar disponível para resolver o que for necessário, porque às vezes a gente não tem resposta para tudo, mas a gente precisa respeitar o nosso momento, isso também é essencial, tá? E aí, você também precisa entender que ao longo do dia sua produtividade vai cair. Pra mim, o horário da noite, do fim do dia, é um momento que eu não produzo mais nada praticamente. Às vezes eu consigo estudar, ler alguma coisa, às vezes não dá vontade de fazer nada mesmo, dá vontade de chegar em casa, me atirar um pouquinho no sofá, dar uma renovada na minha energia. Por quê? Porque como eu levanto muito cedo, então eu entendo que a noite não vai ser o meu momento e o meu ponto crucial de produtividade. Então eu respeito esse movimento interno. Só que eu vejo que se a gente faz um esforço legal de manhã, a gente produz muito mais ao longo do dia do que se você deixa tudo pra de noite. E é um processo que precisa ser compreendido, precisa ser trabalhado, você precisa se respeitar o seu tempo e o tempo das coisas. Assim como tem pessoas que produzem muito à noite, precisam dormir de manhã, e aí vão ter que trocar toda essa rotina que eu falei, começar o seu dia mais tarde, fazer alguns rituais para começar bem o dia e então produzir mais depois, ou então você vai ser aquela pessoa que vai acordar cedo, vai produzir mais de manhã e à tardinha vai estar mais cansado e não vai conseguir fazer tanta coisa. Respeite você, respeite e seja gentil com você para que você possa acolher esses momentos no seu coração. E então, como eu falei, se você quiser uma ajuda especial, personalizada, você tem a opção dos meus atendimentos personalizados, que aqui embaixo você pode entrar em contato para saber mais sobre isso. Como também nós temos a plataforma Conectados, que lá você vai ter aulas para fazer um trabalho terapêutico comigo também, aulas semanais, onde toda semana nós vamos falar de um assunto diferente, de assunto que vocês estão precisando conhecer e saber, vencer limites, superar limites, vencer crenças, né, que nós precisamos
precisamos muitas vezes quebrar essas crenças para ter um novo olhar sobre a vida e se reconectar com você novamente, com o seu propósito, com a sua essência, fazendo esse mergulho e esse autoconhecimento que é tão importante para a gente poder seguir com os nossos processos e conseguir cada dia ser uma pessoa melhor e tornar o nosso mundo melhor, tá bom? Beijo no coração, se gostou, compartilha, deixa seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.